Galera, antes de começar o vídeo, eu tenho que dizer para vocês que esse assunto é um vídeo de um assunto um pouco sério, né? Envolve agressão infantil, abuso infantil, agressão e vários assuntos pesados, pessoal. Então, quem for menor de 16, 17 anos, mais ou menos, eu quero que, por favor, saiam desse vídeo e vejam outros ali, né? Ou quem não for criança, quem for criança, eu recomendo que vão para outro canal, porque meu canal, ele, como ele é de histórias assim, que tem mais foco em investigações por ter uns mistérios escondidos, com certeza ele vai ter um assunto de terror envolvido. Então eu não quero que prejudique a saúde da pessoa, né? Então, pois é, assunto, o assunto que eu vou falar hoje é sobre uma história, né, de uma doutora que estava simplesmente fazendo o seu trabalho diário, que é cuidar dos pacientes, cuidar de crianças, né, que acabou tendo um dia em que acabou acontecendo algo que ela não queria que acontecesse, ela não queria presenciar o que ela viu. Vamos lá, eu vou contar para vocês o que eu descobri, o que eu entendi da história de Mr. Man of Doctor. Então, o vídeo começa com a gameplay, né, se iniciando. A tela de início da gameplay de Office Dr. Man Office, né? Antes de começar, ele já te dá um aviso de que te dá um alerta de que não é recomendado para todo mundo, né? Ele contém uns assuntos sérios que nem eu falei para vocês. Mas vamos lá. O vídeo começa com a gameplay se iniciando. Aí, como qualquer jogo de flash, né, que é pelo que a história se passa, vai te indicando o que você tem que fazer, que você tem que cuidar dos pacientes, você tem que clicar nos curativos que tá pedindo. E a gente começa a gameplay com a doutora mãe pedindo o primeiro paciente, né, para ser atendido. E é uma garotinha que estava jogando bola e acabou se machucando, né? Ela acabou machucando, ralando a testa, né? E machucou um pouquinho o rosto. E passou o band-aid curativo, né? Problema resolvido. Aí depois a gente teve o segundo paciente, que por enquanto é gameplay normal. Ele tava com o braço machucado porque ele acabou ralando o braço quando ele caiu. Então, foi indo, passamos de fase, né?
próximo paciente. Quando a gente chega no terceiro paciente, aí a história muda, né? É quando a coisa começa a ficar péssima. É como a história, é quando você sente aquele clima pesado na história. Por que que eu digo isso? Porque o clima do jogo muda totalmente. Aquele estilo cartunesco de jogos flash infantil muda para um clima totalmente pesado de alguém que está extremamente preocupado com a pessoa que está ali. Porque a paciente que chega é uma criança que tá com o rosto todo machucado, o corpo cheio de cacos de vidros nos braços e tá com o corpo quase todo sangrando. Tá com os machucados muito sérios. Quando ela vê aquilo, ela pergunta para a paciente o que aconteceu. Ela fala, que a paciente fala para ela que ela só caiu da escada, se machucou e deu naquilo. Mas é claro que a doutora mãe não vai acreditar nessa história, né? Ela não acredita. Isso a gente vê de relance. Primeiro ela fala que caiu, aí corta bem rapidinho para um trecho que fala: "Eu não acredito em você", contando, mostrando que a paciente só tá contando isso porque ela tá querendo esconder que alguém machucou ela, alguém abusou dela, alguém agrediu ela, né? E ela não quer contar porque a situação pode piorar. Quando a doutora mãe, que é o momento em que a paciente, a terceira paciente, chega, muda de doutora mãe para doutora para, que pelo jeito é o nome dela, né? É o nome da doutora. Ou seja, tudo indica que o esquema do jogo de doutora mãe tá entre a ficção e a realidade, né? O modo de ficção do jogo é quando a doutora vira a doutora mãe e cuida do paciente como se fosse mais um dia normal. Mas quando chegou a terceira paciente, parece que saíram do mundo fictício, mundo da gameplay infantil, para o mundo real, onde muitas coisas assim acontecem, né? Algumas crianças vão pro hospital por situações sérias, por casos assim, né? E quando a doutora para, eu vou começar a falar assim agora porque é como ela começa a ser chamada quando a terceira paciente fala com ela. Quando a doutora para, vai curar ela, vai por os curativos, a doutora pergunta para ela: "Você não quer que eu chame a polícia? Você precisa de ajuda? Você... Aquele cara é mesmo seu pai?" E quando a gente olha para parte da porta, a gente vê uns olhos vermelhos parados ali, escondido. E quando ela termina de curar a paciente, antes de ela entregar para o pai, ela pergunta: "Você não quer que eu chame a polícia?" Antes disso, depois que ela pergunta isso, a paciente fala: "Você se importa mesmo comigo? Então não faça nada. Senão ele vai me matar." Ou seja, a gente vê que a paciente queria pedir ajuda, só que ela pensou num certo momento em que se ela
contasse para a doutora o que estava acontecendo, com certeza ela ia chamar a polícia, a situação ia piorar e o pior ia acontecer. Quando ela termina de atender quando ela termina de atender a paciente, o pai da menina conversa com a doutora, fala para ela que ela é uma menina muito arteira, só que do jeito que a história estava seguindo, a gente já sabia que não era bem assim. Já dava para entender que aqueles machucados, aquelas feridas, foram porque ela estava tentando se defender do pai, porque o pai estava agredindo ela. E pelo ferimento que foi mostrado, provavelmente quando ela se referiu à escada, é bem possível que a menina tenha aqueles machucados, porque durante a briga, o pai empurrou ela da escada, e antes de empurrar ela da escada, ele deve ter pegado alguma coisa de vidro e atacou na menina, que fez com que o vidro se espalhasse e acabasse parando no corpo dela, que são cortes muito profundos, né? E depois antes da paciente ir embora, a, a paciente agradece, né? Fala obrigado. O pai busca a menina e a gente vê que a doutora não tá muito legal, né? Ela vê que ela tá pensativa. Quando ela vai embora, a gente ouve um barulho de carro e ela chegando em casa. Aí a gente ouve um barulho de chave, ela abrindo a porta de casa e antes que o jogo termine, ela se faz a seguinte pergunta: o que foi que eu fiz? O que poderia ter feito? O que eu poderia ter feito? Ela precisava da minha ajuda. Eu só a ignorei, mas eu não podia fazer nada. E o jogo acaba. Só que quando a gente pensa que o vídeo tá acabando, quando chega lá nos momentinhos finais, ela ela fala que não aguenta mais, né? Mas ela não pode sair dali, porque os pacientes precisam dela. O que eu entendi dessa história que foi contada em Doutor Mãe é, é uma história que no começo tem situações escondidas como se nada tivesse acontecendo, como se fosse só uma história normal de um jogo normal de criança. Mas a partir do momento que chega a terceira paciente, acontece uma coisa que podem acontecer justamente na vida que não que essas duas primeiras coisas não possam acontecer, podem acontecer, mas no vídeo, quando chega a terceira paciente, é mostrada uma coisa que a gente não quer acreditar que aconteça, mas infelizmente na sociedade acontece. Crianças são machucadas por pais por responsáveis, tanto faz, por qualquer pessoa que não saiba cuidar direito das crianças, de quem as pessoas são responsáveis. E tais situações estão acontecendo, né? Acontecem. E esse vídeo representa isso. Mostra uma doutora que foi atender uma paciente que era uma criança que estava sendo agredida pelo pai. Porém, o que ela podia fazer? É só uma doutora. Ela não é policial. Ela não é, ela não é juíza, né? Ela não é alguém que possa mexer com a lei, esse tipo de coisa. Ela é só uma doutora que cuida de crianças.
que viu a situação acontecendo, porém tudo que ela podia fazer é cuidar da paciente e ir embora, porque se ela continuasse ali e vendo a criança ir embora e ficar pensando naquilo, ela ia ficar mais conturbada do que ela já estava, porque ela ficou pensando sem parar que ela podia ter feito alguma coisa, porém a menina mesmo falou para ela que se ela fizesse, o pior podia acontecer com a menina. Mas não deixa claro o que aconteceu com a menina depois que ela foi atendida. Então não tem como a gente saber o que aconteceu com ela mais pra frente. Porém, quando o pai conversa com ela com um tom de deboche, a gente já imagina do porquê que a doutora está preocupada e já dá para imaginar também que a história não acabou por ali para a menina. O pai com certeza tentou de novo, tentou machucar a menina. E dessa vez, quem não garante que ele conseguiu? Bom, gente, essa história é uma história que eu gosto de ver bastante, né? Porque são histórias que podem acontecer na vida real, são mostradas de forma muito escondidas, né? De formas bem disfarçadas. Mas quando a gente para pra pensar que acontece com qualquer pessoa, é uma coisa que faz a gente pensar bastante. E essa história aí é uma história de uma menina que foi agredida pelo pai, queria pedir ajuda para alguém, porém a única pessoa que ela podia pedir ajuda era para uma doutora. Mas se ela pedisse ajuda, o pai podia terminar o que ele começou. E a história poderia piorar mais e a história poderia ficar ainda pior do que já estava para a garota. Bom, pessoal, é isso aí. Essa é a história de Dr. Moon Office, né? E como a gente descobre que na vida real, digamos assim, entre aspas, da história, o nome dela é Para, e ela só é chamada de Doutora Mãe quando a gente está no mundo do jogo, a gente pode presumir que aquela história aconteceu de verdade. Tipo, tô falando da ficção, né? Ficção. Mas mesmo assim, digamos assim, é uma história que aconteceu de verdade, só que quando ela fica com aquela expressão de cartoon, de desenho, né? É uma expressão que pode significar de como ela lidar no dia a dia, né? Ela vê pacientes se machucando de tais maneiras, de acontecendo tais situações, só que ela tenta disfarçar cuidando de pacientes, pensando em coisas boas, né? Pensando em em machucados que sejam bobos, tipo que qualquer um pode resolver, que não seja tão prejudicial assim. Mas quando ela vê a terceira paciente, ela acorda para a vida real, né? E ela vê que o mundo não é desse jeito. O mundo dela é o mundo real e esse tipo de paciente pode aparecer com frequência por ali. E é isso que faz ela pensar que ela não quer mais estar ali. Porém, se ela não tiver, quem vai cuidar dos pacientes, né? Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, fui.